Você já reparou como é difícil para você ficar sozinho com seus próprios pensamentos? Parece assustador quando você se coloca numa situação de silêncio, de quietude, onde você não tem nenhum estímulo externo para desviar a sua atenção. É só você com você mesmo. Isso pode soar até estranho hoje em dia, mas até pouco tempo isso acontecia. Eu me lembro bem dos momentos da minha vida em que eu parava, olhava para a parede, andando na rua, eu pensava em muitas coisas, às vezes nos meus problemas, nos meus desejos, nas coisas que eu queria construir, nos meus objetivos, quando eu era adolescente, nas provas que eu tinha que fazer, nas matérias que eu não passei, nos meus, nas minhas vontades de adolescente, de criança. E hoje eu não tenho mais esse tempo. É muito interessante pensar até nessa frase que eu acabei de dizer, eu não tenho mais esse tempo. Na verdade, o tempo não mudou. O tempo que eu tenho hoje é o mesmo tempo que eu tenho quando eu era criança. E daí você pode até pensar assim, claro que não, Bruno. Hoje você trabalha, hoje você é um pai de família. Nós adultos temos pouco tempo, é muita coisa para fazer, são muitas responsabilidades, de fato. E também existe aquela frase dos coaches, você faz o seu tempo. Se você não consegue, é porque você não está se esforçando o suficiente. Mas só que eu queria colocar um ponto de equilíbrio entre essas duas afirmações. Você é um adulto e não consegue ter tempo, e você não consegue ter tempo porque você não constrói o seu tempo. Talvez o tempo que você hoje em dia sinta que está escorrendo pelas mãos, como diria o Lulu Santos, escorre pelas mãos, ele está indo todo no celular, nos estímulos externos digitais. O Lulu Santos falava isso na música na década de 80. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Que não há tempo que volte, amor. Aí essa outra parte eu não vou falar porque vamos viver tudo que há para viver. Eu dispenso essa parte. Mas pensa comigo, esse tempo que escorre pelas mãos já escorria na década de 80. E a gente está em 2025 e o tempo escorre pelas mãos muito mais. Simplesmente porque a vida se tornou mais hiperestimulada. Hoje você levanta, você abre o olho e a primeira coisa que você faz é olhar a tela do celular. Você levanta da cama, você caminha até o banheiro e você não consegue lavar o rosto e escovar o dente sem colocar algum estímulo no celular. Um vídeo, uma música, algum podcast para você escutar. Fala a verdade. Comenta aqui se você não faz isso. E aí, o dia avança. Você provavelmente vai para a tua cozinha, passar um café, pegar alguma coisa para comer. Eu, nesse momento, tento rezar. E aí, esse é um parênteses aqui que eu vou fazer. Como a vida de oração tem sido mais difícil nesses momentos de hiperestímulo. É impressionante. Eu até pensei em colocar o título desse vídeo, Por que o Instagram nos atrapalha tanto a rezar? Mas só que eu resolvi abranger para tudo, porque na verdade não é o Instagram, mas as redes sociais. E não é na vida de oração, mas é em tudo. Mas eu particularmente, na minha vida de oração, tenho muita dificuldade. Conversando com a minha esposa esses dias, ela também falou a mesma coisa. Se você deixa o seu celular do lado, no momento que você para rezar, você inevitavelmente vai ser sabotado por aquele estímulo. Se uma notificação pinga, você olha para a tela. Aí daqui a pouco você se lembra que alguma coisa faltou, uma mensagem, você precisa responder. Ah, você lembrou de pegar algum contato, anotar alguma informação, e aí você vai e pega o celular. E aí, de minuto em minuto, o tempo vai escorrendo pelas mãos. E a oração vai ficando para trás. Sendo que a oração é um momento de interiorização, um momento em que você precisa de total concentração. E é nesse momento que o hiperestímulo que você tem todo dia, ele faz efeito, um efeito negativo, que é onde você sente a necessidade de buscar a todo custo
aquele pequeno estímulo que a tela do celular te dá, aquela pequena descarga de dopamina que te vicia. E como um rato de laboratório, você volta nesse looping viciante. Então é por isso que você hoje, pode reparar, não consegue permanecer em nenhuma atividade que necessita de atenção por muito tempo. Assim, eu hoje pego e leio 1, 2 páginas, eu já fico entediado, eu já fico com vontade de pegar o meu celular para anotar alguma coisa, para ver alguma coisa, e é sempre uma justificativa, você tem uma justificativa virtuosa para pegar o celular. Essas atividades que necessitam de permanecer, por exemplo, assistir um filme, quantas pessoas eu escuto que não conseguem mais assistir um filme sem estar mexendo no celular ao mesmo tempo? Comenta aqui também se você é essa pessoa. Eu não estou me eximindo, eu não estou aqui falando da posição daquele que não passa por isso, tá? Eu passo por isso. Eu consigo ainda ver o filme sem mexer no celular. Mas, por exemplo, ler um livro para mim tem sido difícil ultimamente, porque realmente eu lembro que quando eu era criança, um dos primeiros livros que eu li inteiro foi Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E eu devorei esse livro, eu acho que em 10 dias, até menos, em uma semana. E eu não parava de ler enquanto eu não terminava o livro. É impressionante. Eu acredito que eu só parava de ler quando eu tinha que ir para a escola, ou quando eu tinha alguma brincadeira na rua, ou eu ia dormir. Mas do contrário, eu pegava aquele livro e devorava o livro. E é impressionante a minha capacidade de criança de permanecer naquela atividade. Eu vejo que hoje muitas pessoas confundem até o TDAH com essa falta de permanência na atividade provocada pelo hiperestímulo. É claro que existem de fato pessoas que têm esse diagnóstico, mas muitas não. Elas só precisam de treinar a atenção. Eu vejo a mesma coisa na vida espiritual. Posso dizer por mim, pelas pessoas próximas. A falta de fé é uma indagação que as pessoas fazem sempre. Será que eu estou com falta de fé? Será que eu estou num deserto na minha vida de oração? Que sim, acontece, mas às vezes não. Às vezes a pessoa simplesmente só está com dificuldade de permanecer no momento da oração. Como eu disse, é uma atividade que necessita de interiorização para você se colocar diante do Senhor. Então, perceba que o mal desse hiperestímulo não está só no vício em dopamina, em você ficar como um hamster correndo atrás desses estímulos, mas também está trazendo uma confusão espiritual e fisiológica em que você se questiona se você está fazendo a coisa certa. Você começa a se culpar. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. É por isso que hoje as pessoas têm dificuldade de fazerem coisas básicas até de entretenimento. Eu fico me questionando se as pessoas hoje na prática de esporte, por exemplo, conseguem permanecer muito tempo. Eu não pratico esporte há muito tempo, porque eu tenho um problema no joelho, mas na academia é impressionante como as pessoas, nos intervalos dos exercícios, não largam o celular. Só falta a pessoa ficar mexendo no celular até enquanto faz exercício. É difícil, porque você tem que usar as mãos, mas talvez usando a perna, eu não duvido de ter gente que faça isso. Comenta aqui também se você é um desses que ao longo do treino na academia fica pegando o celular o tempo inteiro entre os intervalos. Eu já fui muito assim e hoje eu tento ao máximo não fazer. Só quando eu estou num treino novo e aí eu tenho que ficar olhando ali a programação do treino. Mas outra coisa que me impressiona muito são aqueles motoristas que dirigem mexendo no celular, o carro em movimento, tendo que fazer movimentos com o volante e as pessoas digitam. O que de tão importante essa pessoa está fazendo que ela tem que resolver no celular para que ela abandone uma atividade de risco, que é a direção, onde ela pode colocar a vida de outra pessoa em risco. O que de tão importante ela está fazendo ali que ela tem que dividir essas duas tarefas? É impressionante, mas muitas das vezes a pessoa não está nem pensando no risco que ela está correndo ou colocando as pessoas, mas ela simplesmente está viciada, os olhos arregalados ali, tendo que com ansiedade fazer as duas coisas, se hiperestimular. É impressionante. A gente não está livre disso. Eu não estou livre disso, você não está livre disso. Mas aqui o que eu quero levantar é um questionamento. Até quando a gente vai se deixar levar por esse vício, por esse hiperestímulo? Até quando a gente vai ficar refém
abandonando as tarefas que antes a gente tinha plena capacidade de concluir, de fazer com tranquilidade, sem ansiedade. E hoje a gente não consegue terminar. Ler um livro, fazer uma academia tranquila, praticar um esporte, ver um filme, tantas coisas boas de se fazer que necessitam de atenção e a gente não consegue mais. Até mesmo uma conversa em família, uma conversa entre marido e mulher, entre filhos. Eu vou colocar aqui um desafio para vocês. Hoje, a partir desse vídeo, eu vou tentar ao máximo diminuir esses estímulos na minha vida. Eu já fiz isso há um tempo atrás, tirando algumas notificações que não eram importantes. Isso já me ajudou muito. Mas agora eu quero começar a ir para um próximo estágio. E eu convido você a fazer o mesmo. Primeiro, tire as notificações menos importantes do seu celular. Segundo, evite nesses momentos, academia, por exemplo, pegar no celular. Por exemplo, uma coisa que eu vou fazer, imprimir o meu programa, para que eu não tenha que ficar pegando no celular. E tenta avisar para as pessoas do que você está fazendo, já que você às vezes tem essa desculpa também de que alguém pode me enviar uma mensagem de emergência. Avise para a pessoa, estou aqui numa atividade, vou ficar aqui aprofundado nessa atividade, eu preciso de concentração. Então, se você quiser falar comigo, me liga. E você deixa a ligação com o volume, não as notificações. Pronto. Assim você evita com que a sua agenda seja a agenda das pessoas. E outra questão muito interessante é você colocar um momento do dia para responder mensagens do WhatsApp. Um período de 15 a 20 minutos. E depois você voltar para a sua atividade. Eu sei que todas essas dicas aqui, muitas delas você já pode até ter escutado. E eu não quero que você faça tudo isso de repente. Mas se você fizer pouco a pouco e se acostumando, igual um treino de academia, quando o músculo vai aos poucos aprendendo os estímulos até ele se fortalecendo, gradualmente, se você faz isso gradativamente com os estímulos que você vai diminuindo, aos poucos o seu cérebro se acostuma a não ficar mais olhando para a tela do celular. Porque no fim das contas, o que eles querem é isso, captar a tua atenção e te prender o máximo possível ali, porque eles ganham dinheiro com isso. A publicidade, para ser vendida, precisa com que a plataforma garanta que os usuários estão presos nela, para que assim eles possam vender mais e mais caro. É assim que eles ganham dinheiro. Então, a lógica do algoritmo é essa. Você precisa ficar ali como um animalzinho com a sua atenção presa totalmente. E o desafio é a gente hackear isso, entrar no terreno do inimigo e hackear esse sistema, entrar na Matrix e não ficar preso nela. Eu entendo que em alguns momentos que você vai ficar, sei lá, 1 hora, 2 horas esperando, tem muita gente que trabalha no celular, eu, por exemplo. Então, às vezes você está editando um vídeo, está lendo alguma coisa num PDF e tudo mais, beleza. Eu acho que é igual antigamente a pessoa levava um livro para a fila, que é até muito melhor. Mas eu já aproveitei muitas vezes, eu ainda aproveito esses momentos que eu vou ter que esperar para fazer alguma coisa, organizar minhas contas, organizar minha vida financeira, minhas tarefas da semana e tudo mais. E tudo bem, só que você tem que usar esse tempo de fato para isso. E de repente pegar intervalos desse tempo para colocar um entretenimento. Por exemplo, que esse entretenimento seja você desligar o celular e olhar o ambiente, se colocar na presença. É o mesmo exercício que a gente faz quando a gente está em oração. Se colocar na presença de Deus, mas primeiro também de si. Entender o ambiente que você está, aonde você está tocando, o que você está escutando, o que você está sentindo na sua pele, a temperatura. Tudo isso é se colocar na presença. Há quanto tempo eu não vivo isso com plenitude? Há muito tempo. Me lembro de sentar na calçada, de sentar com os amigos no corredor para brincar, de ter um pouco de tédio, um pouco de ócio mental. Eu não tenho mais isso, porque as coisas não deixam. A aceleração do mundo, como eu disse, televisão, celular, a gente não consegue fazer mais uma refeição sem se hiperestimular. É impressionante. Então, hoje minha mensagem é essa. Faça esses desafios e se coloque na presença de si
e na vida de oração, de fato, na presença de Deus, quando você fizer esses exercícios. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você também tem esse desafio diário, eu acredito que sim. Me conta aqui o que é mais difícil para você viver no seu dia a dia e quais as atividades você menos consegue permanecer e quanto tempo. Bem, conta para mim aqui suas maiores dificuldades. Eu queria fazer aqui um convite para você. Eu tenho uma mentoria individualizada chamada Mentoria Mapa, onde eu ensino as pessoas a usarem a favor delas mesmas a personalidade que elas têm, quem elas são, para que elas consigam, aqui no digital, criar conteúdo com personalidade, com posicionamento autêntico. E não é esse posicionamento autêntico, clichê, que a gente vê, imitando outras pessoas no fim das contas, mas de fato usando a sua essência, usando as coisas que você gosta, para ter um tom de voz único. Você está vendo que aqui, por exemplo, eu não estou abdicando de nenhum elemento das coisas que eu gosto. Até minha camisa aqui, eu estou colocando do meu clube. Então, nos detalhes você consegue trazer a sua vida, seus bastidores, sem precisar se expor muito, mas mostrando seus valores. E para eu chegar nisso, eu tive que estudar posicionamento. Eu, como designer, tive que aprender sobre marcas. E eu coloco todo esse conhecimento à disposição na Mentoria Mapa. Se você tem interesse em ser meu mentorado, em aprender a, com o método Mapa, direcionar a sua comunicação, clica no link aqui da bio para a gente conversar sobre como funciona a mentoria e para eu poder te ajudar, tá bom? No mais, eu peço para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos que precisam entender essa mensagem, aqueles que são mais presos ao digital, e também eu peço para que você se inscreva no meu canal. Eu estou cada vez mais com um projeto aqui de postar vídeos com recorrência e eu vou tratar muito desses assuntos que a gente tem vivido, essas crises da nossa geração, os questionamentos existenciais que as pessoas têm, os desafios das gerações e o que tudo isso tem a ver com os tempos que a gente vive agora. Então, peço que você se inscreva. Um grande abraço e até o próximo vídeo.